Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibeira aqui. Eu gostaria de conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito da troca do Mark Williams que foi desfeita. É a primeira vez na minha vida onde eu vejo uma troca da NBA sendo desfeita. Não foi a primeira vez que aconteceu. Eu vou comentar com vocês outra vez que já aconteceu essa mesma situação de um jogador ser trocado e depois a troca ser desfeita por conta de exames médicos. Isso é bem raro de acontecer na NBA porque são todos jogadores profissionais que treinam em alto nível, que estão ali sempre sendo monitorados em tempo real praticamente pelas equipes. Então, quando acontece uma troca, os caras já sabem exatamente a situação que um jogador se encontra de saúde e como ele vai chegar no time que ele tá indo, tá ligado? Então, por isso que a gente precisa conversar sobre essa troca, porque tem mais coisa nesse angu aí quando se trata do Charlotte Hornets e dos jogos que a gente teve ontem, na rodada de ontem da NBA, que foi os primeiros jogos depois da troca ser desfeita. E como vocês me cobraram bastante no último vídeo a respeito da troca do Mark Williams, pra eu apagar o vídeo, que a troca foi desfeita, não vou apagar o vídeo, mano. Vou fazer um outro vídeo explicando que a troca foi desfeita. Então aqui estou eu. Se você quer ficar por dentro de mais vídeos e novidades como essa, mano, verifique sua inscrição aqui embaixo nesse canal, vê se o sininho tá ativo pra você receber tudo em primeira mão. Então é o seguinte, manos. Primeiramente, eu gostaria de comentar sobre essa troca, o quanto essa troca foi benéfica para o Lakers e ela não ter dado certo também foi benéfica para o Lakers, ainda mais para um jogador em específico. Porque qual que é a situação? A troca em primeira instância, eu achei uma troca genial, porque basicamente o Lakers abriu mão de um jogador calouro, de uma escolha de número 17 do draft de 2024 e de uma escolha ruim do draft de 2031. Esses foram os dois principais itens nessa troca que o Lakers abriu mão para poder trazer um dos melhores pivôs disponíveis de até 23 anos, com 2,31 m de envergadura, 2,14 m de altura, para substituir o Anthony Davis na primeira unidade do Lakers, né, no time principal. Para mim esse negócio tinha sido um negócio da China, já que segundo o relatório do Charlotte Hornets e do pro Lakers, né, antes de acontecer a troca, os caras trocam relatórios assim, ó, esse meu jogador tá assim, esse meu jogador tá assado, para os caras saber como é que o cara tá, a condição física, enquanto antes deles assinarem os papéis, para depois que o cara fizer o voo de uma cidade para outra, ele só faz os testes físicos pessoalmente, né? Aí qual que é o ponto? O Mark Williams, eu sempre tive uma fé muito grande nele, porque quando ele tá em quadra, ele é um dos jogadores mais eficientes da NBA, cara. Ele tem quase 60% de aproveitamento dos arremessos, né, das tentativas. Ele arremessa bem em lance livre, quase 80% de aproveitamento de lance livre. O box plus minus, que é aquele ataque menos defesa, o quanto que o cara produz no ataque, o quanto que o cara produz na defesa, o plus minus offense e o plus minus defense, ele é positivo nos dois, mesmo jogando num elenco fraco como o do Charlotte Hornets, que tá melhorando aos poucos, sofre com lesão, mas é um elenco fraco do Hornets. Os caras não têm nenhuma pretensão de serem competitivos nos próximos, sei lá, 1 ou 2 anos. E de qualquer forma, Mark Williams, pra mim, é um dos pivôs mais absurdos que tem, assim, com questão a futuro. Eu vejo ele como um baita de um pivôzão, sabe? Só que ele parece que é um Greg Oden. O cara não consegue se manter saudável, isso colocando em xeque as 2 primeiras temporadas dele, onde ele teve lesão nas costas, teve lesão no tornozelo, teve lesão no joelho. A que mais preocupou realmente foi nas costas, porque a gente sabe, né, tipo, a estrutura do corpo humano, o cara que joga de pivô, ele tem que usar muita força, então se o cara tiver dor nas costas com uma frequência meio alta e uma facilidade de lesionar, ele fica de fora de muito tempo. E foi exatamente isso que aconteceu nas primeiras 3 temporadas e está acontecendo agora de novo na carreira do Mark Williams. Ele não voltou ainda à atividade por causa da troca, mas nessa temporada ele já tinha jogado 23 partidas e ainda era um problema, era o único ponto negativo que eu coloquei na troca na primeira vez que a gente comentou a respeito, é a parte da saúde dele. Enquanto os jogadores que foram pro Hornets, era exatamente o que o Hornets deveria fazer mais ou menos com a grande parte do elenco, assim, sabe? Pegar escolhas de draft, pegar jogadores jovens que podem desenvolver junto com a franquia. O Dalton Knecht é um excelente pontuador, um moleque que defende bem, um cara que eu preferiria, eu posso estar enganado, mas eu preferiria manter ele no lugar do Gabe Vincent da segunda unidade, mais jovem, mais barato, melhor pontuador, consegue fazer um trampo ali quando não tiver o LeBron em quadra e tiver o Luka ou vice-versa, né? Sendo um suporte pro Austin Reeves em determinadas ocasiões, mas eu acho que o valor do Gabe Vincent agora é menor do que o valor do Dalton Knecht. E pasmem, a troca foi sugerida pelo Charlotte Hornets, porque eles queriam saber da disponibilidade do Dalton Knecht e o Lakers estava atrás de um pivô. Depois que a troca foi desfeita, o Charlotte Hornets postou uma carta, os caras postaram uma carta falando que eles nunca tiveram a intenção de trocar o Mark Williams. E eu digo mais, o Charlotte Hornets, nossa, eu tava numa linha, né, de assunto, eu desviei totalmente, mas vai fazer sentido no final. O Charlotte Hornets trocou metade do elenco e agora tá tendo que se desculpar com metade do elenco que tá voltando. Porque se isso não acontecia faz tempo de um time negar um jogador ou desfazer uma troca por causa da condição física, aconteceu 2 vezes no Charlotte Hornets. Uma com o Mark Williams, voltando do Lakers, e a outra aconteceu com Caleb Martin. Não, Caleb Martin é o outro. Com Cody Martin. Sim, Cody Martin também foi trocado e agora vão ter que trazer o cara de volta
volta pedindo desculpas. Cara, que loucura, cara. Mas tá, vamos voltar aqui pro foco. O ponto é que depois que a troca foi feita, que foi executada, os jogadores entraram no avião, os times anunciaram nas redes sociais, eu já tinha feito conteúdo, tava todo mundo assim falando, cara, esse quinteto agora do Lakers vai competir por título, cara. Eles têm agora um roster, tá ligado, de titulares e reservas, aquela rotação mais restrita quando chega a pós-temporada, naquele mundo ideal de todo mundo saudável que pode vir a incomodar muito na pós-temporada contra os grandes do Oeste. E aí, o nosso mano Mark Williams não passou nos testes físicos do Lakers. O motivo dele não ter passado nos testes físicos podem ter sido dois. O primeiro, o Charlotte Hornets foi agindo de má fé, o médico do Charlotte Hornets agiu de má fé, sabendo que o Mark Williams não tinha um histórico bom, né? Todo mundo já sabe que ele não tinha um histórico bom, mas sabendo que ele não estava em condições para que a troca fosse efetuada, para que ele fosse diretamente pro Lakers e atuasse nessa temporada ainda com os caras, ou se não, dois, o Lakers foi muito exigente na parte dos testes físicos e acabou não aceitando o Mark Williams, porque ele não ia conseguir contribuir com o time nessa temporada, então era melhor mandar ele de volta e ficar com o capital que eles mandaram pra lá, né? E ficou claro pra mim que nessa volta do Dalton Knecht tava um clima de velório no banco, a cara do moleque. Ele com o casaquinho da Jordan, ele foi de cortar um pouco o coração na mesma temporada que ele foi elogiado pelo LeBron, que os outros 16 times erraram de não ter escolhido ele, partida de mais de 30 pontos, a evolução do Luka Doncic, né? O Austin Reeves é tipo Charmeleon, o Luka Doncic é tipo Charizard, né? Tinha a evolução dos brancos ali no Lakers. E, mano, do dia pra noite você foi mandado para outro time, beleza, fui trocado. Depois você ainda vai ter que voltar pro mesmo ambiente, aí fica todo mundo naquele climão de merda. Isso dos dois lados. E um dos lados ainda tentou jogar a culpa, tipo, olha, a gente não tentou trocar você. Foi o Lakers que acabou insistindo, fazendo ofertas agressivas e não tínhamos outra opção. E a respeito dessa situação já ter acontecido antes, aconteceu no Dallas Mavericks de 2011, o mesmo time campeão da NBA. Eles iam trocar o Tyson Chandler para o Oklahoma City Thunder. Eu não lembro da oferta em específico, todos os detalhes, mas o Tyson Chandler ia pro Oklahoma City Thunder em troca de outro pivô e uma escolha. Só que aconteceu que o Tyson Chandler também não passou nos testes físicos do Oklahoma City Thunder, teve que voltar para o Dallas Mavericks e foi campeão, sendo um dos principais defensores do time. O time do Charlotte Hornets não vai ser campeão com o Mark Williams, mas só que é apenas para exemplificar quando na história que já aconteceu algo semelhante. Pelo que eu me lembro, foi essa vez. Que eu pesquisei antes. Tinha mais uma envolvendo o Kyrie e o Isaiah Thomas, eu acho, naquela troca do Cleveland com o Celtics, mas dá pra ver que é algo não muito comum, né? Ainda a respeito da troca, eu acho que o Charlotte Hornets pode ter agido de má fé com o laudo médico do Mark Williams, porque não sei se vocês viram o jogo de ontem, ou pelo menos a reprise do jogo de ontem, do Charlotte Hornets, mas o substituto do Mark Williams por lá já entrou em quadra e já entrou jogando muito bem. É o Moussa Diabaté, jogou de pivôzão por 27 minutos, pegou 10 rebotes e fez 21 pontos jogando muito bem em dupla com o LaMelo Ball, mano. Então esse é mais um indicativo de que o Charlotte Hornets sabia de algo. Mas tá, bora falar agora sobre o Lakers. Quem que é o cara que foi mais beneficiado por essa troca ter sido desfeita? Jackson Hayes. O Jackson Hayes jogou muito bem ontem. Pra quem assistiu o debut do Luka Doncic, Jackson Hayes jogou pouco de minutagem, mas só que é porque o JJ Redick rodou bastante o time, fez vários testes de quintetos dentro de quadra, aproveitando que era contra um time fraco, contra o Utah Jazz, né? Pô, desculpa aí se você é fã do Utah Jazz, mas o seu time tem um futuro brilhante aí nas próximas temporadas, mas não nessa. E o Jackson Hayes jogou 23 minutos, mano. Terminou com 12 pontos, acertou todos os arremessos de quadra, 6/6, pegou 2 rebotes e entregou 2 assistências, sendo que desses 12 pontos que ele fez, a maioria foi de ponte aérea do Luka Doncic e do LeBron James. Então foi um bom indicativo para o Jackson Hayes, que vai ganhar mais minutagem, vai ser o pivô titular dessa equipe, e mostra pro Lakers que ele é um cara que tá saudável, que faz a mesma função que eles estavam buscando. Obviamente que o Lakers está querendo um Jackson Hayes melhorado para vir de titular, com o Jackson Hayes vindo da segunda unidade, jogando seus 20, 22 minutos mesmo, revezando com algum pivô melhor. Mas já deu para ver que não precisa de tanta afobação, sendo que tem um cara que faz isso para agora. Pode ser que eles não vão competir por título nessa temporada, mas só que já tem uma estrutura sólida ali dentro para aquilo que o Luka Doncic e o Lakers precisam. E agora, com a troca do Luka, eu não duvido nada que o Adam Silver vai bater a ligação lá pro LeBron e falar o seguinte: meu parceiro, agora tu vai jogar mais 4 anos. 5 talvez. E é esse o tempo que você tem para desenvolver o Bronny James e ele virar uma estrela para jogar ao lado do Luka Doncic, pra gente dar continuidade a essa história. E o documentário fica maior. Eu não duvido nada que tenha ocorrido isso. A respeito da troca pelo lado do Mavs, que ainda tá tendo reverberado
Betty ainda tá tendo problemas acontecendo lá em Dallas. Eu vou trazer um novo vídeo. Eu quero saber a sua opinião a respeito dessa troca que foi desfeita. Eu realmente acho que foi bom para o Lakers e foi bom para o Hornets. Foi bom para o Hornets porque mostrou que tem um médico canalha ali dentro. E foi bom para o Lakers que eles se livraram de um maré turbo, porque aparentemente o Mark Williams era uma bomba, não passou nos testes físicos, não ia conseguir agregar bem para essa temporada, sabe-se lá quando. Ele já teve 3 temporadas aí lesionado. Talvez o Lakers estaria abrindo mão de várias peças valiosas para o time para uma nova troca, em vista que eles iam receber um Zion Williamson da vida, sabe? Um Ben Simmons, um Joel Embiid agora no final de carreira, sabe? Acaba sendo melhor para o time eles manterem as opções abertas para uma nova troca acontecer no período da off-season, ou eles assinar alguém no buyout. Eu, se fosse o Lakers, ia atrás de alguém que não precisasse trocar nada, algum cara que tá sem contrato mesmo, nem que fosse o Dwight Howard, assinar por uma temporada e buscar o Bruno Caboclo lá em Israel, dar mais minutagem pro Jackson Hayes, ficar mantendo essas lineups small ball que eles tentaram ontem. Não sei se vocês viram, mas em múltiplos momentos tava tipo o Jarrett Vanderbilt e o Rui Hashimura jogando no small ball contra o Lauri Markkanen jogando na 5, né? Contra outros jogadores bem mais altos, e eles deram conta do recado. Não que o Jazz seja muito parâmetro, a gente vai ter que ver esse time sendo testado contra os líderes do Oeste. Mas também tem que levar em consideração algumas coisas a respeito da estreia do Luka Doncic, que eu também vou trazer um novo vídeo. Finalizando o assunto, eu fiquei um pouco, tipo assim, chocado com essa notícia de que 2 trocas foram desfeitas no mesmo dia. Só que torcedor do Lakers, é aquele famoso ditado, né? A mal que vem pra bem. Eu acho que é assim que é o ditado. Enfim, qual que é a sua opinião a respeito da troca que foi desfeita? Deixa aqui nos comentários, que a sua opinião é muito importante pra esse canal. Se você ficou até aqui, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, deixar aquele like, já vai estar ajudando muito. E se você quiser ajudar mais diretamente, faça como essa rapaziada linda, que por menos de uma coca, eles ajudam este projeto a se manter de pé. Aqui o canal Trash Talk. Venha para a família dos membros você também. Agora sim eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!